Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renner, a gente está aqui para mais um On Class, o evento da Audaces voltado para o mundo acadêmico. Aqui a gente vai falar para professores, alunos, estudantes que ainda estão na academia e se projetando para o mercado de trabalho. E comigo aqui hoje a Gabriela, que vai falar um pouquinho sobre o mundo do denim, do jeans, que emprega tanta gente, que tem volumes megalomaníacos, que está no nosso dia a dia. Gabi, por favor, se apresenta, conta um pouquinho mais sobre você, sobre sua empresa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí do horário que você está assistindo. Eu sou a Gabriela. Hoje eu estou aqui representando a Foline Têxtil, que é uma indústria de confecção do jeanswear. A Foline tem 32 anos, é uma empresa longeva, né? Apesar de jovem comparada a muitas no mercado. Nós começamos a nossa caminhada como facção, viramos confecção, PL, atendemos grandes marcas durante um grande tempo. E aí aconteceu o que acontece com muitas empresas, a marca própria nasceu mais de uma necessidade do que de uma vontade. Então, em um determinado momento lá, enquanto PL, o nosso principal cliente nos abandonou, o que pode acontecer, não é mesmo? E aí nós iniciamos a nossa primeira marca própria, que chama Denim Zero. A Foline é mais conhecida no mercado pela Denim Zero, que é uma marca que atende ao segmento de moda jovem, feminina, no jeanswear, pelo mercado de atacado. Então, a nossa distribuição é pelos shoppings de atacado. E mais recentemente, nós começamos 2 outros negócios dentro da Foline. O licenciamento da marca Lilica e Tigor, das marcas Lilica e Tigor para o jeanswear. E a mais recente, a nossa filhinha mais nova, foi a aquisição de uma marca de 92, que também está aí no mercado há esse tempo, que é a Index Denim, e aí com outro modelo de distribuição, que é pelos representantes comerciais. Então, hoje a Foline atende aí esses 3 mercados principais. Muito bom, Gabi. Bom, obrigado. Vou entrar logo para a pauta. E a gente começa falando de história triste aqui, de alguma situação que a gente tem que compartilhar com a galera para que eles evitem, para que aprendam com o teu erro, o que você vivenciou. Gabi, conta um pouquinho sobre uma história triste, onde você teve prejuízo, o negócio deu prejuízo, perdeu credibilidade da marca, enfim, para a galera aprender e evitar isso numa próxima. E aí, temos tempo? Só uma história, tá? Não mais do que isso. Bom, a vivência de mercado, ela é desafiadora, né? Todos os dias a gente encontra um novo desafio, algo que vai doer, que vai apertar o calo, e cada vez que a empresa evolui um pouco, novos desafios vão aparecendo por conta dessa evolução. Acho que o próprio crescimento, ele vai engatilhando essas dores, né? Para trazer aí a pauta mais produtiva, a gente tem como configuração esse crescimento industrial. Então, a partir do momento que eu deixo de ser um PL e passo a ter a minha marca própria, eu preciso primeiro encher essa fábrica, e a partir do momento que eu encho a fábrica com a minha marca própria, encho, né, de pedido, de volume suficiente para sustentar o negócio, a gente vai encontrando os primeiros desafios. Então, para trazer aí Audaces para a conversa, a gente teve a mudança do corte manual, que tinha uma capacidade produtiva limitada, para o corte automático, para a máquina, né, para o corte automático, e aí a gente tem um ganho de praticamente o dobro de produção com o mesmo time de pessoas. O que para o crescimento da indústria é muito bom, obviamente, porque dentro do corte, o corte é muito estratégico por conta da modelagem, de toda a necessidade que a gente tem no jeanswear de atender os padrões de cada marca, né, para sua modelagem. E aí a gente consegue, com isso, ativar facções, ativar fornecedores externos sem perder a qualidade, sem perder o DNA, enfim, da modelagem que é tão importante no jeanswear. E aí a gente tem esse grande ganho já produtivo de ter o dobro de capacidade no corte, então automaticamente ativando os parceiros fornecedores certos, a gente consegue dobrar a produção.
E além disso, um ganho aí também da mudança da projeção para o corte manual, da projeção de corte para o corte automatizado. Você me contou uma história aqui que, se eu estou entendendo bem, você realmente teve um salto de produtividade. A automação, de fato, trouxe ganhos para esse negócio. Com certeza. O que que impactou? O que você, nessa transição, ou não nessa transição, você teve de história triste, de perda, de prejuízo pro negócio? Porque tem uma máxima que diz, né, que quando eu automatizo um processo ruim, eu posso, no máximo, fazer coisa ruim mais rápido, né? Então, assim, obviamente que quando a gente fala em escala, né? Quando você trouxe para cá a questão da escala, é maravilhoso, né? Quando você dobra a quantidade de produção com o mesmo time, isso é ótimo. Porém, se você tiver algum erro no teu processo de desenvolvimento e criação, obviamente você vai fazer isso também 2 vezes pior, eventualmente, ou numa quantidade pior. O que você teve de história recente que está na tua memória ainda, que tu conviveu e que não deu certo e que a galera deveria evitar, para que não repita o que você viu acontecer? Eu preciso pensar um pouco para articular isso de um jeito mais fácil de entender, assim. Todo o processo, como você falou, né? Quando a gente automatiza um processo, se ele tiver errado, a gente vai estar aumentando muito o erro do que já acontecia anteriormente. Então, dentro da nossa configuração de empresa, talvez porque a gente teve uma escola de atender grandes marcas que têm controles de qualidade muito acirrados, a gente aprendeu apanhando durante muito tempo algumas coisas que para o nosso negócio são muito importantes. Então, dentro de uma configuração de estilo, já voltando um pouquinho, né, no processo, as marcas geralmente vão ter 5, 6 estilistas para 1 ou 2 modelistas. As nossas equipes, elas são similares, a gente tem o mesmo número de estilistas que a gente tem de modelistas, justamente para conseguir fazer as adaptações necessárias em cada modelagem. Existem 2 modelos, macromodelos, né, de modelagem que podem ser seguidos. Um é a gente obedecer às medidas peça, então todas as modelagens vão ter que ter a mesma medida peça. Por exemplo, se eu tenho uma calça no tamanho 38, todas as minhas calças tamanho 38 precisam obedecer àquela medida. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos com o segundo modelo, que é a medida corpo. Então, toda peça do tamanho 38 precisa vestir o mesmo corpo 38, a mesma medida de corpo. Isso impacta muito no processo de estilo, modelagem, análise de produto e liberação para produção, porque quase que cada produto é único. Então, eu não vou ter lá a calça 38 tem que ter essa medida aqui. Não, a calça 38 precisa vestir essa medida aqui específica. E isso vai mudar de acordo com o comportamento de cada tecido. Então, cada vez que o estilo vai lá e libera o seu desenho de uma certa maneira, a gente vai precisar olhar para aquele tecido e projetar aquele tecido naquele desenho para vestir aquele corpo. E isso muda o jogo, literalmente, assim, né? Porque é realmente um trabalho item a item, produto a produto, para conseguir ter esse ganho de produção sem tantos problemas. O que aconteceu? Quando chega a inovação, quando chega a tecnologia, esse nosso processo já estava ok. A gente vai ter todas as dores de adaptação justamente daquela equipe que estava lá no corte acostumada a cortar manual para aprender a mexer no software da máquina, aprender a mexer na máquina. A gente teve uma série de ajustes em tamanho de infesto, em o quanto o infesto estava esticado ou não esticado, o quanto... Então, realmente foram muitos detalhes, e assim, a gente já está com o corte automatizado há mais ou menos 2 anos, talvez um pouco mais, agora eu não lembro exatamente a data, mas assim, todos os dias a gente estava lá em cima daquilo para conseguir entender quais eram essas diferenças e como é que a gente corrigia essas diferenças.
Existem coisas que a gente consegue prever quando olha uma ficha técnica de tecido e existem coisas que a gente não consegue. Então, ainda hoje, a gente tem, sim, alguns erros, principalmente do encolhimento pré e pós-lavanderia, e que alguns ajustes precisam ser feitos. A gente não perde lotes inteiros, isso é importante enfatizar, assim, o que acontece com uma certa frequência ainda, uma frequência menor do que aconteceu no passado, mas ainda acontece, é o famoso giro de grade. Se você, querido estudante, não sabe o que é um giro de grade, é quando a gente vai perder os tamanhos menores, porque aquele tamanho menor ele ficou tão pequeno que ele não serve mais para vestir um corpo 32, passa a ser o tamanho 34, e aí a gente vai perder esse tamanho menor, e daí o PCP vai ter que ir lá conversar com o comercial se realmente esse tamanho 32 era necessário, e aí a gente vai ter que fazer aí um risco, né, que é como chamado um plano de corte somente para o tamanho 32, para compor o lote, e aí a gente vai ter essas dores acontecendo. Antes com mais frequência, hoje com menos frequência, mas ainda pode acontecer esse tipo de problema. Muito legal, você é a segunda pessoa com quem eu converso que fala sobre a importância das aulas de engenharia têxtil, né? Para que os alunos saiam e aproveitem de fato o momento da faculdade para entender de engenharia têxtil, o impacto do gramatura, elasticidade, enfim, outras características de tecido e como eles impactam na construção de um modelo. E muito legal você trazer isso à tona de novo, porque eu estava falando antes em outro momento sobre fitness, e isso no fitness obviamente se impõe também com muita realidade, e no denim é também muito importante, ainda mais agora com a quantidade de tecnologia de tecidos de denim que a gente encontra, né, com mais, menos elastano, enfim, com outras características também, isso obviamente traz uma complexidade que no passado recente não existia, né? O denim era muito mais duro, o nome não é exatamente esse, mas ele deixa muito claro, né? Ele era muito mais duro para ser trabalhado. E o segundo item que você trouxe que me parece interessante reforçar é que antes de melhorar, piora um pouco, né? Porque você estava numa operação que, bem ou mal, funcionava, afinal de contas, né? Havia trazido a Foline até aquele momento na condição de conseguir fazer um investimento e automatizar seu corte. Então, assim, ruim ele não era, né? Ele obviamente teria coisas a serem melhoradas, mas ruim ele não era. E quando você adota uma nova tecnologia, ela, antes de ser de fato plena, ela faz o teu processo dar uma balançada, né? Porque a galera que antes era acostumada a cortar manualmente, agora tem que se adaptar a uma outra mecânica, né? Vai usar um software, o infesto é diferente, o software da máquina é diferente, então é uma máxima de que antes que melhore, talvez ele dê uma pioradinha e a gente tem que estar preparado para isso, né, cara? Muito bom. E preparado para todo o contexto, né? Eu lembro de uma outra situação, não na Foline, em outra empresa, em que a gente compra uma máquina que era assim, nossa, isso aqui vai mudar as nossas vidas, é um novo mercado e tal. E uma das coisas que não havia sido considerada é que a gente precisaria de cabeamento de rede até o local onde essa máquina ficaria, por conta da transmissão de arquivos tão grandes que aquela máquina tinha capacidade de produzir. Então, quando se vai fazer um investimento desse tamanho, é muito importante que seja avaliado todo esse contexto e seja levado em consideração justamente esse tempo de curva de aprendizagem da equipe que deve dar conta dessa máquina, né, dar conta dessa inovação tecnológica ali dentro do processo. E como eu falei, assim, quando a gente acha, não, 30 dias de instalação de máquina, amigos, se preparem, porque vai vir muito mais do que esses 30 dias até que, de fato, o resultado, o ganho apareça. Tem que ter paciência, treinamento e saber, né, que existe o tempo ali para esse dinheiro começar realmente a voltar para a empresa. Muito bom. Gabi, aproveitando um pouquinho a tua posição hoje, uma posição de liderança dentro do negócio, eu acredito que vez ou outra você acaba tendo que reforçar teu time, enfim, trocar peças e tudo mais. Fala um pouquinho para a galera que tá ouvindo a gente aqui, como é que a Gabi analisa um currículo, avalia um candidato para uma vaga, o que você valoriza, enfim, para a gente conseguir ajudar essa galera a se preparar melhor para amanhã ou depois estar sentada na frente da Gabi e saber como se portar.
Acho que são dois caminhos principais, assim. A gente tem que olhar, sim, para as aptidões técnicas. Então, as habilidades técnicas, elas são muito importantes. Qual é o tipo de software que essa pessoa já domina? Que tipo de processo ela já domina? Como ela trabalha? Como ela trabalhou? Mesmo se for uma pessoa saindo da universidade, então quais são as ferramentas que ela já utiliza para organizar o dia a dia, para se organizar, para montar os seus projetos, de que maneira ela apresenta esses projetos, mas eu acredito que talvez o mais importante seja o fit cultural, né? Então, o quanto conversando com essa pessoa, entendendo como ela funciona, isso adere ou não adere à cultura da organização, para a gente conseguir ter os melhores resultados. Lá na Foline, a gente tem uma máxima de que as habilidades técnicas são mais ensináveis do que as habilidades comportamentais. Então, a gente sempre vai dar um peso um pouco maior. Se eu tenho um currículo que tem um fit cultural muito bom, mas não tem uma determinada habilidade técnica desenvolvida, a gente assume isso junto com o candidato e diz, essa habilidade técnica aqui nós vamos desenvolver juntos. Eu preciso do seu comportamento, da sua atitude, do seu jeito de ser para a gente conseguir fazer isso funcionar. Isso dentro do marketing, onde as habilidades técnicas vão ser habilidades relacionadas a domínio de métricas, ou até uso mesmo de informática básica, criação de conteúdo, criatividade, coisas desse tipo. Quando a gente vai para estilo, modelagem, análise de produto, as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas para a parte técnica do que para a parte comportamental, justamente porque existem ferramentas que já são ali natas daquela posição. E aí a gente, é claro, que vai considerar se o candidato é júnior, pleno ou sênior, para saber o quanto daquela ferramenta ele já precisa dominar para estar naquela posição. Então, quando o candidato vai se colocar à disposição de uma vaga, é importante que ele leve isso em consideração. Olha essa descrição aqui de vaga, o que está me pedindo de habilidades técnicas. Nessa habilidade, eu sou iniciante, eu sou pleno, ou eu já domino realmente essa habilidade? Para que esse processo seja transparente. Eu acredito que quanto mais transparente for esse processo, maiores as chances tem de a gente dar certo, né? Esse match realmente funcionar tanto para a empresa quanto para o candidato. Nada pior, né, do que um candidato que vai, se vende muito em uma entrevista, fala que tem ali o domínio técnico e aí chega na hora de fazer, ele, parece que eu não sou tão bom assim nisso aqui, eu vou precisar dessa curva de aprendizagem. Aí entra a atitude. Se eu sou transparente, se eu converso, se eu vou atrás de entender, se eu me coloco à disposição para aprender mais daquela ferramenta, se eu mesmo, sozinho lá, enquanto candidato, vou abrir o YouTube e vou tentar aprender mais sobre aquilo, isso vai ter mais chances, né? Vai dar mais chances de gerar mais oportunidade de o match funcionar de verdade, tanto para a organização quanto para o candidato. Muito bom. Eu, dentro da minha caixinha aqui, eu adotei a ideia de fazer teste de conceito para conseguir mitigar um pouquinho e entender e aprofundar um pouquinho mais na prática, né? Tentar submeter a pessoa à realidade do dia a dia e entender como ela se comportaria nessas situações. Ajuda, mitiga, né? Então, a galera que está ouvindo a gente aqui esteja preparado para ser colocado numa situação fake, real, né? Fake porque ela de fato não existe, mas real porque é aquilo que vai acontecer, provavelmente acontecerá nos próximos dias da pessoa dentro da função. Muito bom, muita gente que tem falado comigo aqui no OnClass fala sobre essa questão do fit, da ideia de, beleza, a gente obviamente tem as questões técnicas que se impõem, mas de nada adianta a pessoa ter um skill técnico avançado e eventualmente, sei lá, não conseguir trabalhar de maneira colaborativa. E, num negócio onde o que ganha é a equipe, não é a individualidade, não há como, né? Você tem que, de alguma maneira, fazer algum tipo de terapia ou qualquer coisa que o valha, mas que te coloque numa situação de conseguir trabalhar com o teu coleguinha do lado ali, porque é esse jeito que vai ter que funcionar, né, cara? Tá bom? E
quanto maior a organização, maiores as equipes e com mais pessoas existe a necessidade da interface, né? Então, realmente, o comportamental tem feito muita diferença, assim, na organização nos dias atuais. Muito bom. Gabi, endereçando já para o final essa nossa conversa, quero ouvir de você como é que você vê o futuro desse setor. Como é que você vê o setor do denim, o setor do jeans, ou a própria Foline nos próximos 5 anos? O que está por vir? O que essa galera que está na faculdade hoje precisa se preparar ou precisa entender sobre esse setor que eventualmente pode mudar a carreira ou pode se preparar melhor para entrar no mercado de trabalho? Acho que independente do setor, assim, do setor em que a pessoa esteja dentro de uma empresa de moda, é importante ela entender do negócio como um todo. Então, o que eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo e o que eu tenho que entregar com esse produto que eu estou vendendo. Cada vez mais o profissional que tem essa visão do todo ganha notoriedade por se destacar tanto dentro do processo em que ele está inserido, quanto no mercado mesmo, assim. Então, vamos pensar um estilista, felizmente ou infelizmente, eu sempre falo que um designer ele é um projetista, ele não é um artista. O artista se expressa, coloca sua arte na parede, e aí ele vai ser remunerado por essa expressão que é dele, que é individual, que é uma manifestação da sua individualidade. O designer não. O designer ele está ali como um profissional para atender a necessidade de uma marca. Então, cada vez mais estar atento a essas diretrizes que a marca tem, do que a marca é, de como é que é a pesquisa para essa marca, do que é inovação para essa marca, do que é um produto bom, bonito, diferente para essa marca. Então, isso é muito importante. Como você já falou, Renner, o próprio estilista ter o domínio da matéria-prima, eu sei, eu vendo têxtil, eu tenho uma flor de algodão tatuada no meu braço para ser assim, para dizer o quanto eu venho do têxtil. Eu sei que chega na aula de tecnologia têxtil, a gente sofre, porque tem um pouco de exatas, porque vai te falar de coisas que não são tão bonitas quando a gente olha assim, né, de bate-pronto, que necessitam dessa visão do quanto isso pode ser bonito numa peça, do quanto isso vai gerar diferenciação, mas é muito importante. Porque hoje, dentro de uma peça de confecção, o tecido é o item mais caro, né? Na composição de custo, ele é o que mais impacta. No visual, ele é o que mais impacta e é onde também pode dar mais problema. Eu sempre falo, tecido é bicho vivo. Então, tu pode ter lá uma database gigante dizendo qual é o comportamento daquele tecido e chegar na hora ele se comportar diferente. Então, quanto mais conhecimento o estilista especificamente tiver de como é o tecido e de como ele pode se comportar, melhor vai ser. Da mesma forma dentro da modelagem, da mesma forma na análise de produto e assim, né, por diante dentro da cadeia. Então essa visão, tanto da marca, das proposições da marca, do estilo da marca, quanto de como eu faço para comunicar essas diretrizes, é o que faz aí de um profissional realmente diferente, pujante, e que vai trazer resultado tanto para a carreira dele quanto para a organização. Muito bom. E assim, chama atenção a tua jornada, né? Como você disse, né? Você tem um algodão tatuado, né? E hoje você está no marketing, né? Então, assim, mesmo para a galera que está aqui hoje, que chegou até esse conteúdo, mesmo estando numa faculdade de moda, mergulhado, imerso na moda, entenda que essa carreira ela é um Y, né? Eu posso, obviamente, ir para uma linha muito, muito próxima da construção da moda, ou eu posso ir para uma área que potencializa a moda, tal qual hoje Gabriela está aqui falando do marketing, né? A partir de uma visão do marketing mesmo, com toda uma formação e uma história na moda hard do negócio. Eu acho que isso te confere uma propriedade de discurso bem ímpar, bem individual, né, Gabi? Eu, assim, falando um pouquinho da minha carreira, eu começo na publicidade e propaganda, então eu sou publicitária de formação.
Mas eu sempre quis trabalhar com comunicação de moda. E aí, uma das coisas legais da comunicação, de modo geral, é que quando a gente estuda comunicação, a gente tem uma curiosidade e acaba se debruçando sobre vários temas, né? Porque cada vez eu vou comunicar cerâmica, eu preciso entender como a cerâmica é feita, eu preciso entender como é que ela reage, que tipo de atributos esse produto tem, e assim isso aconteceu comigo na moda. Lá dentro da primeira empresa em que eu atuei enquanto marketing de moda, eu brinco que eu fui transicionada para produto, então eu acabei indo para uma posição no produto, apesar de ser marketing inicialmente. E aí lá eu mergulhei em produto e fui fazer daí pós-graduação em desenvolvimento e criação de moda e me desenvolvi nessa área. Uma dica boa, assim, para quem está estudando moda, para quem está estudando tecnologia têxtil, para quem está estudando engenharia de produção, dentro da sua área de atuação desejada, não estuda só uma coisa, né? Então, se eu fiz design de moda, então eu vou fazer pós-graduação em design de moda de novo? Não, vou fazer pós-graduação em comunicação de moda, vou fazer pós-graduação em gestão de empresa, vou fazer pós-graduação em gestão de produção, justamente para ampliar essa visão daquilo que se faz. Porque isso não te diminui enquanto designer, isso aumenta o teu repertório enquanto designer para conseguir entregar melhores soluções de design. Ou que seja, eu vou fazer uma pós-graduação em História da Arte, que vai te trazer outro repertório, né? Então essa... eu brinco que é esprear um pouco, né? Fazer buscar outros temas vai trazer mais repertório e te deixar um profissional mais abrangente e mais inteligente mesmo na hora de fazer os teus projetos. Muito boa. Eu acho que a palavra que fica de fato é essa, é repertório, né? Tu conseguir fazer mais sinapses, né? Você conseguir avaliar situações por prismas distintos, né? Um prisma da publicidade e comunicação, o prisma da moda, o prisma da gestão, enfim, tu consegue ter uma visão ímpar. E que legal, né, cara? Tu tem uma carreira acadêmica bem completa para chegar onde você chegou, né? Foi construída de uma maneira incremental, mas que obviamente te dá repertório para estar onde você está, cara. Que legal. Muito bom. Gabriela, cara, obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui compartilhar com a gente. Para a gente endereçar e já finalizar, deixa teus contatos, ou deixa os contatos da Foline, como é que a galera te encontra, como é que a galera encontra a Foline, enfim, a palavra é sua. Nós estamos em todas as redes como Foline Têxtil, a Denim Zero e Index Denim, sempre assim, né? @Denim Zero, @Index Denim. Eu pessoalmente estou aí em todas as redes, LinkedIn, deveria ser uma LinkedIner melhor. Fico olhando aí o povo da Audaces, meu grande amigo Wagner, ali online, no LinkedIn, eu ainda não sou essa pessoa, mas tá aqui na minha listinha de objetivos. E no Instagram também, @Gabi Domingos, tô aí em todas as redes, gosto muito de trocar ideia, de conversar, então quem quiser chegar, só vem. Muito bom. Gabi, obrigado. Galera que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também. A gente se vê num próximo On Class. Valeu! Obrigada, até mais.